Bem-vindo a um dos principais episódios com uma pessoa super, hiper especial, o Rodrigo Andrade, nosso querido galã. E aí, Rodrigão, bem-vindo, prazer, viu, falar com Bom você. demais, prazer estar aqui com vocês, meus assessores Homem da roça. financeiro, homem da roça, da cidade, tudo. Prazer, legal que vocês estão aqui com Bertic Cashing, bacana É estar isso, aqui. é isso. A gente sentiu a necessidade, Rodrigão, assim, a gente faz um trabalho muito pontual, muito específico. Quando a gente veio até conversar com você aqui, o Danilo aqui, falou, pô, mas são informações tão complexas, tão complicadas que vocês falam no jeito que as pessoas entendem. E a gente tem uma origem educacional. Então, apesar de ter carreira executiva nos bancos, agora com negócio próprio, a gente falou, pô, por que que eu não uso esse educacional para mostrar para as pessoas como é que é a trajetória de sucesso, o que que é educação financeira, como é que os nossos amigos, parceiros, clientes, eles são pessoas bem-sucedidas nos negócios, mostrar a realidade. Então, a ideia do conteúdo, gente, é justamente trazer pessoas assim, desse tamanho, grandão, para dizer para vocês como é que a gente chega lá. Então, é um lado humano da economia, sabe? Não é só o lado exato da economia, vou fazer para ganhar dinheiro, vou trabalhar para caramba, não. É mostrar para você que tem espaço, que dá. Se a gente conseguiu, se a gente consegue, se a gente tem parceiros, amigos, clientes que conseguem, você também. É, Essa é a ideia de você estar aqui, meu. até porque quando a gente fala de investimentos financeiros e essa área de vocês, geralmente é muito duro quando a gente vê pela internet, pela televisão, assim, quem não tem muito conhecimento, quando você fala um CRI, um CDB, as pessoas falam: "Não sei nem o que que é isso", e aí quer saber o seguinte: "Quanto que eu vou pôr e quanto que eu vou ganhar?". É, valuation da empresa. É, valuation, essas coisas, o povo não sabe. Então, falar como vocês falam de uma maneira mais cotidiana e com menos termos técnicos, acaba atraindo e esclarecendo a dúvida de muita gente. É um acerto aí vocês fazer o podcast. Ah, maravilha. Agora a gente estava gravando aula hoje, né, Gui? Gravando aula para vocês vão ver logo logo na nossa plataforma de cursos, mas o intuito não é só vender o curso, não é só fazer conteúdo para YouTube, para Instagram. O nosso intuito é assim. Eu brinco até no meio das aulas, né? Olha, é o seguinte, é para você, dona de casa, entender. Não é para o Rodrigo. O Rodrigo também vai entender, mas ele é um empresário bem-sucedido, tá no meio dos negócios, ele vai entender com mais facilidade. Mas para você, médico, que tá fazendo cirurgia de noite, de manhã você quer saber como é que você faz para influenciar a tua casa, para aplicar teu dinheiro. Então, eu me esforço, o Guilherme se esforça para ter uma linguagem, sim, muito popular, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Isso eu acho que na nossa profissão é um pecado, a maioria faz ao contrário. Quer Uhum. aparecer para você usando termos técnicos em finanças, em inglês e blá blá blá, e aí você não entendeu. É, Que comunicação é essa que você não entende? e aí vira os veinhos que a gente estava falando aqui antes de gravar, dos veinhos que enrola a gente com experiência, né. Fala tanto termo técnico que veja ali, deixou o cara liso e fez 10 investimentos ruins. É. Conta essa. É que eu estava contando que esses dias eu gosto muito do agro, né, da pecuária, e eu precisava vender um gado, e eu fui lá, o cara foi lá, um velhinho de uns 80 anos, simplão, e ele chegou lá, eu estava pensando em vender num número, 3x um exemplo. E ele chegou e começou a botar tanto defeito e me deixou puto, eu fiquei nervoso, a hora que eu fiquei nervoso ele começou a me acalmar, porque ele começou a elogiar, daí a pouco ele falava outra coisa que eu ficava puto, daí a pouco ele me elogiava em alguma coisa que eu ficava bem, e ele foi me administrando ali, me administrando até que chegou um momento ali que ele pegou e pagou 2x um exemplo. E eu peguei e vendi na hora, porque eu falei: "Nossa", pegou no meu emocional ali, ele me dobrou de verdade. Ah. E ele me pagou, a hora que ele saiu, depois que eu estava com o cheque na mão, que ele saiu, eu parei pra pensar, falei: "Nossa, mas espera aí, num leilão eu tinha pego mais, 20% a mais, esse velho me enrolou, esse safado, cara". Eu fiquei uns 3 dias mal, velho, com ódio dele, mas foi uma baita escola, É. foi uma baita escola de aprendizado, assim. Porque a gente no mundo dos negócios, a gente já tem algumas técnicas de negociação. Eu tenho as minhas também, a gente estava falando do estilo do Trump, de negociar, cada um tem seu estilo e a gente acaba meio que percebendo e entendendo quando a pessoa está jogando com a gente. Então aqui em São Paulo ou no mundo dos negócios, dificilmente o cara me enrola. Eu já tenho, assim, uns quilômetros rodados, assim, que eu já identifico, né, aquela coisa, mentir pra mentiroso, não vai. E aí eu chego lá na roça, um velhinho lá, quase 80 anos, me dá uma dobrada, cara, que eu falei: "Baita, velho". Não estava esperando e ele, mas é aquilo, a gente não erra, né, ou a gente aprende ou a gente acerta. Verdade. Aprendi o estilo dele já, e vou usar quando não der certo dos outros lados. Uma próxima. Isso. É legal, a gente escuta isso o dia inteiro, cara, de diversos clientes nossos, só que no nosso mercado.
Pô, fui comprar uma casa, tinha problema na casa, comprei depois que eu descobri. Fiz investimento no outro banco, que era meu recurso de curto prazo, e o cara colocou para 10 anos. Eu acho que num ponto que você tocou é extremamente importante, a gente aprende, a gente não erra. Erra É, se aprender de novo com o mesmo erro, aí é um erro lascado. Mas o objetivo principal de montar esse conteúdo foi exatamente, primeiro por incômodo do dia a dia nosso, a gente escuta muito cliente reclamando da comunicação, não só no mercado dos investimentos, mas de forma geral. E a gente acaba sendo a segunda opinião, psicólogo financeiro dos nossos clientes. A gente falou: "Cara, calma aí, mas se eu tô conseguindo fazer isso para 1000 clientes, que é o que eu tenho no escritório hoje, por que a gente não multiplica isso para mais pessoas?". Até uma troca por tudo que tem acontecido com a gente. Então a gente tá forte no projeto do educacional, tanto no próprio YouTube, aulas gratuitas ali de fácil acesso mesmo, e agora a gente tá entrando com um projeto social também, né, de levar curso para Financeiro. os mais necessitados, de rua, de casas de apoio. E aí, cara, não é falar de termo técnico não, aquele monte de letrinha não, é falar realmente como que funciona, onde que entra o dinheiro, aonde que sai, o que que precisa para essa mágica acontecer, de uma forma bem simples e, lógico, subsidiar também aquelas pessoas. uhum. Mas é legal, essa parte de eu, assim, eu sou um cara que falou em causa social, se for bacana, eu gosto muito, porque é algo que me abastece, me faz sentir bem. E o que você falou aí de fazer cursos e treinar, ensinar pessoas de baixa renda, eu acho muito bacana, cara. Provérbios já diz na Bíblia, né, quem muito alívio dá, alívio terá. Alguma coisa nesse sentido, assim, Sim, quem muito faz pelo próximo, Deus faz pela pessoa. E é o transbordo, né, eu tenho isso, essa consciência na minha vida, assim, eu acho que eu sou tão abençoado, cara, em tudo que eu faço, sabe. Tudo que eu faço eu sou abençoado demais, tudo dá certo. Às vezes, no início dá uma empacada, assim, a gente entende o quê, mas tudo que eu faço dá certo. E eu acredito muito que, assim, eu sou muito abençoado, porque eu entendi o jogo também, o jogo divino. Eu tenho muita espiritualidade, foco muito nisso, que é sempre pensar no transbordo, assim, se eu tô recebendo tanto, qual o motivo de eu reter só para mim? Seja conhecimento, seja financeiro, seja, qualquer área da vida. Então, assim, tudo que nos é dado com abundância, a gente tem que ser generoso também para multiplicar. fazer esse rio fluir. Porque quando esse rio não flui, você quer reter só para você, aí a fonte geralmente seca, aí geralmente fica difícil. Tem até uma história curiosa, eu cresci ali no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, e tem um cara lá, eu passei a infância indo pescar num lugar que é para cima do rio Taquari, no Pantanal, Mato Grosso do Sul. Ali, quando a água tá alta, tem um campo que fala, o campo é quando as pastagens sobe água, ali é uma das coisas mais lindas, os cenários mais lindos que eu já vi na vida, e que pouca gente já viu. Você imagina os rios de Bonito, aquele rio de água cristalina, só que você vê, assim, imensidões de água cristalina para todo lado. E tinha um riozinho que eu sempre pescava. Desde criança, cara, eu tenho vídeos lá, fotos, que era um riozinho, cara, a coisa mais linda do planeta, bicho. Que é a mesma coisa que Bonito, só que no meio do Pantanal. Rio da Prata, Rio Sucuri. E não tinha turismo, nada, né, porque a gente ficava lá para pescar. Um cara comprou lá, e o cara cometeu um sério crime ambiental. Ele colocou vários cabos de aço, assim, bem grosso, para fechar o rio, cara. Para fechar o rio, para não passar barco de motor vir e não conseguir acessar Uhum. a parte do rio, porque ele queria o rio só para ele, que era um paraíso, ele queria só para ele. Aí na enchente, cara, veio muita o rio trouxe muita areia, os camarote, que é aqueles aguapé, aquelas plantas por cima, aquilo ali foi juntando naquelas grades e foi assoreando, 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 o rio mudou o curso e secou tudo lá, velho. Que Eu tristeza. voltei lá pra ver, tipo assim, só tem um buraco da terra ali onde passava o rio. Ou seja, o cara quis reter algo que não era dele, que era de Deus, da natureza, Natureza. pra si próprio, e acabou que ele fez o quê? Perdeu. Quis reter pra ele e ficou sem o que ele tinha em abundância pra ele. É a vida. Mas isso a gente enxerga bastante, a gente, tanto o Marx quanto eu não sou um cara de religião, gosto ali de ir na missa de domingo com os meus filhos pequenos, até para levar eles para um caminho de espiritualidade desde cedo, pelo menos para saber o que faz e o porquê que faz e a consequência. Eu acho que lá na frente eles vão escolher, mas eu também me sinto muito espiritualizado. Para mim a regra da vida é muito simples, eu falo isso direto, né, lá no escritório.
Cara, jogar milho na terra vai nascer milho. Então não acho que você tá passando a perninha em alguém aqui que vai dar certo, que não vai. Você pode se auto-enganar num curto prazo, mas a conta é tua, não é de quem tá tomando o golpezinho, é sua conta. O Lógico. cara tá sendo vítima. E a gente fala isso com bastante frequência, cara, porque, porra, a gente tá num mundo que é extremamente capitalista. A gente mexe com dinheiro, com planejamento financeiro, com compra de bens. E, por incrível que pareça, as famílias hoje mais bem-sucedidas financeiramente, não é uma regra geral, mas boa parte delas, é onde a gente encontra as maiores brigas financeiras, emocionais e por aí vai. Aí você percebe que a pessoa é pobre, cara, ela só tem dinheiro. Só tem dinheiro só. Ela é pobre. E é o que mais tem, bicho. É o que mais tem. Eu costumo dizer o seguinte: eu aprendi apanhando. Eu costumo falar, cara, o seguinte: sucesso sem propósito é um barulho vazio. Não tem sentido. Quando você tem sucesso financeiro, de mídia, enfim, quando você tem sucesso em alguma área da sua vida, se ela não vier com propósito junto, ela vai te trazer só coisas negativas. Aí entra essas guerras de família, briga por dinheiro, depressão, pânico, droga, escape por bebida, escape por puta, escape por os cara, cada um vai fugindo. A gente aprende no amor ou na dor, eu aprendi na dor, porque eu queria muito ter sucesso na vida, e consegui sucesso, até novo, se parar pra pensar assim, né, Isso na tua carreira de artista. na minha carreira. E quando você consegue um sucesso igual eu consegui, vamos falar, artisticamente, nas artes, na 2007, né? televisão, eu fui para o Rio em 2005. 2007 comecei na Globo, mas 2009 eu experimentei o sucesso de ser reconhecido, vamos dizer assim, nas ruas. Quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos, aí, na primeira novela que fez sucesso, que o povo me conhecia, tirava foto, eu sempre busquei muito, eu sempre fui trabalhador desde cedo. Então eu achava que eu tinha que, para ser feliz, eu ia ter dinheiro, ter os carros que eu queria, ter a vida que eu queria, material. Só que quando eu tive tudo, foi quando eu tive depressão, pânico, tive tudo de ruim, foi quando eu tinha tudo materialmente. Porque assim, eu via que eu tinha muita coisa, mas por dentro era um vazio que eu não sabia explicar o que que era o vazio. Falava: "Nossa, não tem sentido". Às vezes eu fazia show, às vezes fazia um evento pra 10, 20 mil pessoas, aí chegava no hotel, aquele sentimento ruim, sabe, assim, cara, tanta gente querendo estar do meu Conforto, né? perto de mim, eu atendendo a vida de tanta gente ali, alegrando, e a hora que eu chego no hotel, só vazio, só buraco, querendo ir embora pra casa, uma casa que eu não sei onde é, que eu achava que eu tinha que morrer pra voltar. E depois eu entendi que isso tá ligado totalmente ao propósito. Depois que eu descobri o meu propósito, o rio fluiu de uma maneira muito mais fácil pra mim. Eu sempre fui aquele cara que trabalhei muito, e eu acho que talvez vocês se identifiquem, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu sempre fui aquele cara que trabalhei muito, ralei muito, foi tudo difícil. Falava assim: "Caralho, parece que pra mim tudo é mais difícil, parece que pra mim tudo é mais complicado". Aí você olha para o lado e fala: "Olha lá, tá caindo no colo ali, tá caindo no colo aqui do", e pra mim é difícil, tudo é difícil. Por que que é difícil? Eu consigo, mas a hora que você consegue, você já tá cansado, Desgastado já. você já tá estafado de tanto lutar pelaquilo que você quer. A hora que você consegue, você tá cansado. Depois que você entende o rio que flui, e no meu caso foi através da espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não falo de religião, eu falo de uma conexão com algo maior, seja Deus, Alá, Oxalá, cada um fala. Mas quando eu entendi essa conexão com o divino que preenchia o buraco que eu sentia, e comecei a usar os princípios básicos, que as chaves básicas de pessoas prósperas, e quando eu digo prósperos não é só de dinheiro, próspero com uma família estruturada, próspero de saúde, próspero financeiramente, nos negócios, de amizade. Quando eu comecei a trabalhar esses princípios, colocando uma ordem de escala na minha vida, que hoje eu tenho uma ordem de escala muito clara, é Deus, minha família, que envolve meus amigos próximos, e meu trabalho. E depois bens. Eu não inverto essa ordem. Mas muita gente pega o bem e inverte, coloca o dinheiro acima de Deus, coloca o dinheiro acima da família, coloca o trabalho acima da família. Esse cara, às vezes, ele vai chegar num momento que ele vai ser tão pobre que a única coisa que ele vai ter é dinheiro. O resto ele não tem mais nada. E depois que eu comecei a seguir isso, eu até tenho uma palestra hoje que eu viajo fazendo, as 7 chaves, que eu falo justamente nisso. Eu peguei as 7 travas minhas,
as 7 questões minhas que foram primordiais para eu conseguir sucesso na TV Globo, e depois sucesso empresarialmente, depois sucesso financeiro, sucesso familiar. Depois que eu descobri qual que eram as minhas travas, as minhas chaves, eu decodifiquei e ressignifiquei elas, eu vou te falar, hoje, bicho, eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava quando eu trabalhava na Globo. Eu tenho muito mais coisas do que quando eu estava na novela das 9. Eu tenho uma amizade, um relacionamento muito mais forte e mais presente com a minha família. Eu tenho um casamento extremamente mais estruturado, eh, e as coisas caem no meu colo, bicho. Caem no meu colo. Que legal. Bons negócios caem no meu colo, assim, ó. E é o tempo todo, eu tenho que escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou. Tudo bem, eu tenho uma mente, assim, mais visionária, desde o meu histórico ali de vendedor ambulante até frequentar todos os tipos de público, né, conhecer dos caras mais ricos do país às pessoas mais simples. Isso me traz, e eu já tenho essa coisa de ser visionário, muito criativo, que a arte traz, eh, alinhado com esses princípios, com essas 7 chaves aí que no meu caso dá muito certo, por isso que eu desenvolvi a palestra, as coisas começam a fluir de maneira natural, cara. O rio, ele vem jorrando e, assim, eu tentava reter. Eu tentava reter. Eu lembro que eu falava assim: "Eu quero comprar um apartamento". Aí eu ficava juntando, juntando, juntando. Na hora que eu tinha um dinheiro, o apartamento já não dava para comprar o que eu queria, porque já tinha valorizado mais. Eu falava: "Cara, eu sempre tô correndo atrás e chegando atrasado das coisas. Na hora que eu consigo o dinheiro para comprar o que eu quero, já custa mais caro. Na hora que eu consigo acessar o lugar que eu quero, o ambiente já mudou". Eu não entendia. Hoje não. Hoje, assim, com a mente, corpo e espírito alinhado, as coisas simplesmente fluem. E eu não forço absolutamente nada, nada, nada mais eu forço. Eu não forço mais negócio, eu não forço relacionamento, eu não forço nada, assim. Eu cheguei: "Vamos fazer um negócio junto? Vamos, cara, tá legal, tá bacana, tô fluindo, tá sentindo, tá me fazendo sentido, tá me fazendo bem. Vamos no game, vai fluir". Se começar uma travinha que 2, 3 incômodos, eu falo: "Ó". Eu larguei umas eu devo ter deixado aí umas 3, 4 sociedades nos últimos anos, porque perdeu o sentido e o propósito pra mim. E eram coisas que eu pus dinheiro, coisas que dava até financeiramente bem, mas que eu cheguei e falei: "Ó, faz o seguinte, tô saindo fora". "Ah, mas por quê?" "Não, tô saindo fora". "Ah, mas eu não consigo te pagar a sua parte". "Tá tudo certo, irmão, só não quero mais falar desse assunto, só não quero mais envolver emocionalmente, porque tudo que eu faço eu envolvo emocionalmente. Eu não quero mais envolver emocionalmente. Eu não quero me desgastar com pessoas. Então eu tô fora, não pode me pagar, tá tudo certo, segue aí". E aí, cara, é uma porta que a gente sai aqui, Deus abre 20 É. na nossa frente maiores, e por incrível que pareça, assim, todos os negócios que eu larguei, acho que 3 ou 4 nos últimos anos, que eu larguei, abandonei mesmo. Falei: "Cara, eu tô fora, não quero nada, só quero sair fora e não quero mais falar disso". Todos desceram e todos insistiram e insistem pra eu voltar para o game, entendendo. Você é o Mas cara de canalização de recursos. mas tipo, se não faz mais sentido, eu também não vou. Ah, você falou 2 coisas muito, assim, a gente vai ficando mais velho, aí você vai entendendo melhor as coisas, né. Eu tive boas experiências espirituais, o Guilherme foi comigo aí numa delas, assim, eh, nessas experiências ficou muito claro pra mim, e quando eu falo experiências, são várias, tá, também não é nada religioso não. Já fui de igreja evangélica, igreja católica, estudei bastante o kardecismo, minha mãe é espírita desde de moleque, então não me apego a princípio religioso, mas me apego a isso que você está falando, a questões filosóficas mesmo, espirituais, sabe, sentimento, conexão, energia. E em algumas dessas experiências ficou muito claro para mim o seguinte: tem pessoas que elas se preparam ao longo dessa vida, ou para quem acredita em outras vidas, para ser grande, para ser alguém, porque para ser grande você precisa saber ser pequeno, você precisa saber respeitar o pequeno, você precisa ser uma pessoa que as pessoas se conectam. Você é um cara de fácil conexão, a arte te ajudou muito nisso. Eu gosto de arte também, eu não sou artista não, mas eu gosto do negócio. Às vezes arrisco ali cantar, tocar um violão de vez em quando também. E são coisas que deixam você nus do ponto de vista de ego, de vaidade. A arte faz isso, né, você precisa se despir para você fazer um teatro, pra você fazer uma cena de uma novela. Você, cara, despir não é fisicamente não, tá?
emocionalmente, assim. E a arte e essas experiências espirituais me deixaram mais sensível, no sentido de entender o quanto a gente precisa sempre estar em processo constante de evolução. E aí, por exemplo, uma dessas experiências veio, independente de questões políticas, não quero entrar nesse mérito, o Obama, um exemplo. Um exemplo claro para mim ficou: você acha mesmo que esse cara não teve que ralar muito para, num país como cor dele, nome muçulmano, origem, não é de origem rica, né, não era rico. Eu li a biografia dele e falei: "Cara, peraí, como é que esse cara se moldou?". É o que você está falando, olha como o Rodrigo se moldou com 41 anos, como foi toda a tua trajetória, foi artista, foi vendedor ambulante, que é legal você falar. Ser um homem de negócios não é ser um homem que apenas sabe fazer negócio, é ser uma pessoa que tem a capacidade de se conectar com as pessoas muito bem e fazer o bem. Não é mais ou menos isso, Rodrigo? Eu tô viajando? Não, Não. é total, é total. Você falou assim, você falou vários pontos que eu acredito. A Camila Amado é uma grande atriz, foi uma grande, ela já não tá aqui, mas grande preparadora de atores, e ela falou comigo, eu fiz uma novela das 9, que eu tinha um personagem complexo, e ela chegou pra mim e falou assim: "Você tem que ser nada, você tem que se rebaixar a nada, porque quando você não é nada, você pode construir o que você quer a partir do nada. Agora quando você acha que você é alguma coisinha, é impossível construir algo em base que já existe. Então você precisa de fato se despir de tudo, ego, vaidade, arrogância, e entender que você está ali no jogo sempre para aprender. Então esse é um ponto que você falou que eu acho interessante, me lembrou, você estava falando, me lembrou a Camila falando. Um ator, o ator ele pode interpretar uma formiga, um dinossauro, um velho, um travesti, ele pode tudo. Só que para isso ele tem que se despir dele. Imagina se eu for interpretar um personagem e trazer o Rodrigo e falar: "Cara, não, mas eu não vou fazer como é que eu vou fazer um dinossauro? Eu sou gente". Já não faz, porque eu já tô me achando alguma coisa. Agora quando você se despe de tudo, a partir do nada você se constrói grandes coisas. O segundo ponto que você falou que é interessante, é a questão, assim, o ambiente, bicho. O ambiente, eu costumo dizer, e eu falo isso até na minha palestra, que, assim, o cara que quer conquistar algo, ele tem que caminhar sempre em direção ao ambiente que ele deseja estar. Viver o ambiente, acostumar com o ambiente, entender o ambiente. Isso é muito importante. Eu desde sempre eu me coloquei nos ambientes que eu gostaria de estar. Mesmo sem ter, e era inconsciente, viu, isso não era algo que eu pensei ou que alguém me ensinou, isso veio de fábrica, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tinha um bar na minha cidade que era o Picanha na Tábua, que até hoje é um bar que eu adoro ir lá. Era o bar dos playboy, era o bar que tinha a galera legal, descolada da cidade. E eu era da vila, eu não tinha grana nem para pagar o ingresso de entrar do cover artístico, não tinha mesa para mim. Mas eu curtia tanto aquela parada, aquele ambiente, cara, que eu ia com os meus amigos, que são meus amigos até hoje, e assim, é numa avenida em Franca, na Champagnat, é numa avenida, e no meio tem aqueles guarda-corpo, né, de concreto, assim, que divide a avenida. E a gente ia e a gente ficava sentado no guarda-corpo, no meio da avenida, porque ficava muita gente do lado de fora, e a gente ficava ali sentado no guarda-corpo, e às vezes bebendo um negocinho ali, que é o que a gente podia, e assim, eu já me coloquei naquele ambiente, eu já me imaginava lá dentro, eu já me imaginava que uma hora eu ia ter acesso àquele lugar. Então assim, isso eu tô falando de 14, 15 anos de idade, eu tinha, sabe, quando você 25 anos começa a sair, atrás. então assim, eu já me colocava naquele ambiente, só que tem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela senta ali na guarita e fica olhando com raiva de quem tá ali dentro, julgando quem tá ali dentro, falando mal daquele ambiente, porque ela não tem acesso, porque geralmente a pessoa que critica e a pessoa que fala mal é porque ela não tem capacidade de estar no lugar da outra pessoa que ela tá falando mal, tá criticando. Na maioria das vezes é isso. Então tem um tipo de pessoa que tá ali criticando quem estava ali naquele bar descolado, e tem um cara que estava ali achando massa pra caramba, fala: "Cara, tipo, daqui a pouco vai chegar minha hora, eu vou ter grana, eu vou entrar ali, eu vou comprar uma picanha, vou comprar", tipo assim. E eu até hoje eu gosto de frequentar esse bar. Eu vou até hoje, tem até conta lá, garrafa lá. Parei de beber, mas tem até garrafa minha lá. Paga por ano. Que eu gosto muito. Mas é o poder do ambiente. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu falo assim, eu saio do interior e falo: "Vou fazer Globo",
eu vou entrar na Globo, eu também tenho uma mente que eu herdei do meu pai, que meu pai nunca me pôs limitação de nada. Se eu falasse pro meu pai: "Eu quero ser astronauta e ir pra Marte", ele falava: "Vai lá, dá certo". Meu pai nunca foi aquele cara que, tipo, se coloca no seu lugar, "Você tá doido? Isso aí não é pra você". A frase Isso da não existiu Até na porque minha. ele era artista também, né. É, tipo, meu pai foi palhaço, é, trapezista de circo, meu pai sempre foi muito louco também. Então meu pai nunca teve limite pra mim, então como eu cresci com uma mente ilimitada, fala que eu podia ser o que eu quisesse ser, isso me ajudou bastante. Então quando eu falo assim: "Eu vou fazer Globo, eu vou ser ator da Globo", eu ainda não era ator profissional. Eu ainda não era ator profissional, ainda não tinha descoberto o talento que eu tinha, eu ainda não sabia. Só que eu falei: "Eu vou". Então primeiro lugar, Globo, Rio de Janeiro, então vou para o Rio de Janeiro, vou para o Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, vou morar em Laranjeiras, que era do lado da escola que eu ia estudar, mas espera aí, os atores da Globo mora tudo onde? Na Barra. Meu a galera que fazia aí tinha um menino que fazia comigo, oficina ele fazia oficina de atores da Globo. Ou seja, o ambiente da Globo, da oficina de a do Globo, da galera da Globo era tudo na Barra da Tijuca. E aí tinha uma pensão lá que era uma pensão de atores da oficina de atores da Globo, que era só dessa galera. E eu perturbo esse amigo meu para ele conseguir uma vaga para mim, então eu vou morar lá pagando R$ 350 por mês, que era quase que o dobro que eu pagava, R$ 200 pelo quarto que eu morava. Por quê? Porque eu queria estar naquele ambiente. Tem gente que pode falar: "Ah, interesseiro", pode ser que seja interesse. É interesse em direção ao que eu desejo. Sim. Então eu me colocava naqueles ambientes, porque aí você começa a fluir, você começa a entender, você começa a pensar, você começa a agir, e uma hora acontece. E tem uma coisa que eu li, que eu gosto demais, que é o seguinte: tudo que você consegue imaginar, tudo que você consegue imaginar, já te permitido, dos céus. Então se você imagina numa casa, numa mansão, Deus já permitiu do céu. Você se imagina dirigindo uma Ferrari, Deus já permitiu. Aí é só aprender as técnicas para fazer o download, para trazer para a realidade, para trazer para cá. E aí tem uma série de fatores, lógico, mas assim, se você consegue imaginar, você consegue fazer. E eu sou assim, então, uma vez que eu imaginei, depois eu comecei a viver, depois eu comecei a emocionar, depois as coisas acontecem. E na vida é assim, cara. Na vida, se a gente tudo que a gente pode o poder do ambiente, eu vou escrever um livro ainda sobre isso. O poder do ambiente, ele supera talento, ele supera força de vontade, ele supera uma caralhada de coisa. O poder do ambiente. O Pablo Marçal, eu gosto muito do Pablo, cara. E o Pablo, ele ele é muito doido. E ele tem uma parada, mas que eu acho ele muito foda, cara. E tem muito desbloqueio meu, eu tenho muita coisa que eu puxo do Pablo. O Pablo, por exemplo, ele quer ser presidente da república. Ele colocou na cabeça dele que ele quer ser presidente da república. E ele tem os acessos a isso que eu te falei, que eu acabei de falar, assim, a esses códigos, assim, vamos dizer. Ele fala palavra código. Ele entende esse game, ele já entendeu. Tanto que o cara virou bilionário. É um cara que tem patrimônio de mais de 1 bi construído em 10 anos. ele Não fala é de 3 normal, bi de equity, né, ou seja, somando todas as empresas dele, mais grana, mais tudo, 3 bi. sabe. Então, assim, mas você tá O falando cara já é muito fora da curva, né. irmão, só que a gente tá falando de 10 anos pra cá. É. Eu estava fazendo novela de carrão, o Pablo estava andando de ônibus. Eu era gerente de banco, coitado lá, devendo consignado. Eu muito maior, e o cara estava ali com um celular merda, tentando gravar curso com o Marcos Paulo. Então, assim, ele entendeu o game da vida, ele entendeu o rio, ele entendeu o poder divino das coisas. Então, o que eu quero dizer? Ele quer ser presidente. Cara, ele começou a se portar como presidente. Ele contratou o segurança, que era um segurança dele, e hoje é o cara que andava com vários presidentes. Andou com o Fernando Henrique, andou com o Temer, andou com vários presidentes. Ele contratou o segurança que era do presidente. Ele se posiciona já como presidente. A mulher dele já começa a fazer coisas como primeira-dama. Ele já começou a treinar os filhos dele como ter um pai presidente, a capacidade de contribuição social da família. Tipo assim, ele já criou o ambiente, irmão. Vou te falar, não duvido, Também não. não duvido. Tem resistência, a gente tá falando de um cargo para 200 milhões de pessoas, mas assim, é difícil, mas assim, não duvido que ele vai Eu ser, também não. porque Polvo. ele já construiu na cabeça, ele já construiu ele já construiu no céu, ele já construiu na cabeça dele, e ele já construiu o ambiente dele, e ele já tá se emocionando e portando. Cara, isso é muito poderoso quando você faz isso.
É muito É muita poder. energia, né? É muita energia, cara. É uma usina. É uma usina. E aí vocês vão falar assim: há 3 anos atrás, você sabia quem era o Pablo? Não. Há 3 anos atrás, se o Pablo falasse de política, alguém ia rir dele. Só que se ele candidatar a senador, ele ganha. Hoje ele ganha, com os números que ele tem, ele ganha sim. Deputado federal, Não, deputado ele ganhou na última. Ele saiu, ele chegou a ganhar. verdade. Ele entrou como senador, sim, um estalar de dedos, cara. Ah, ele não ganhou como prefeito. Vocês não entenderam o game que ele fez. Exato, ele queria Vocês não posicionar. game, ele não queria ser prefeito. É a construção daquele Lego gigante, Ele né? ele fez o país o Pablo é um dos caras, assim, que é pra ser estudado. Todo mundo, chacotas, o cara se popularizou no país inteiro como um político, pondo as ideias dele que são muito interessantes, a nível nacional, sem gastar com tráfego pago. Porra, Nós estamos aqui falando dele. e a gente tá aqui falando do cara, mano. Tipo assim, eu estava vendo Um dos cliques mais baratos do mundo hoje. é o dele. Questão de 1, 2 centavos. Irmão, o Pablo, ele fez eu estava vendo até esses dias um cara falando, ele tem eu acho que 680 milhões de visualizações, uma coisa assim, no YouTube. Ele gastaria de investimento de tráfego pago papo de 70 milhões de reais para conseguir os números que ele teve. Ele fez isso com, tipo, 200 mil reais. Então como é que você não Um colega nosso falou que cada vez que ele põe 10 milhões, num curtíssimo espaço de tempo, volta 40. ele é brabo, É, cara. 20%, é verdade. Essa magnitude. Ele é brabo, cara, ele é brabo. Por quê? Porque ele entendeu o game. O game da vida, eu tô falando, que é o alinhamento, cara. O alinhamento é o game da vida. Ninguém consegue crescer tanto se não tiver um empurrãozinho divino, cara. Você cresce no braço até certo ponto, mas chega num ponto, cara, que é só Deus que te dá o totó ali no bumbum pra você correr. Tem uma coisa que no mundo corporativo a gente conviveu, pô, você na Globo, meu irmão, ali é corporativismo puro. É uma empresa grande como as que a gente trabalhou. Corporativismo, as pessoas que têm poder não necessariamente são as pessoas que são empoderadas, assim. Sim, Isso eu tenho muito na minha cabeça. As pessoas que eu mais respeito, que mais me ajudaram, não necessariamente foram meus gestores. A maioria delas não, tá? A maioria das pessoas foram pessoas até simples, pessoas que não necessariamente eram superiores hierarquicamente a mim. Só que foram pessoas que se despiram e falaram: "Pô, vem cá que eu vou te ajudar. Eu sei fazer um negócio, eu sei escrever aqui, tá? Eu vou te ajudar com o que eu posso, com o que eu sei". E isso a gente carrega muito do ponto de vista de gestão. Entrega o teu melhor. Você vai, tira realmente, tira a roupa, fica despido de tudo e ajuda o próximo. O exercício de que você faz, por palestra, é uma mentoria, é uma aula, você tá passando teu conhecimento para o próximo. Esse processo de passar o conhecimento para o próximo, que é o nosso viés totalmente educacional, ele é um viés que para você fazer você tem que ter muita humildade, porque você tem que estudar para ensinar. Antes de dar aula aqui, a gente fica estudando, coisas que a gente até já sabe, mas não, deixa eu fazer com perfeição, porque agora não é para mim, agora é para um público que eu não sei se vai chegar a milhares, milhões, é para alguém, sabe? Então isso é uma coisa muito gratificante e tem uma origem divina. sim, Jesus foi um grande sim. ensinador. A melhor forma de aprender é ensinando, cara. Exato. A Verdade. melhor forma. Assim, quando, por exemplo, quando eu aprendo uma coisa nova, quando eu aprendo uma coisa nova que me alegra, que me chama atenção, a primeira coisa que eu faço é eu sair ensinando todo mundo. Porque quando você sai ensinando, aí você aprende cada vez mais Sim. Reforça e teu vai decorando. conhecimento, né? Ô, Pablo, é igual, por exemplo, assim, você fala assim de violão, você toca violão. Você pega ali e fica ali estudando para tirar uma música, que às vezes você escuta e acha muito complexa, mas quando você pega o violão, você, cara, não, ela é mais fácil do que eu imaginei. Aí você tira a música, ele fica ali 2, 3 horas e tira ali os detalhes da música no violão. Aí você chega para alguém que você conhece, que toca violão, que tá começando ali, fala: "Não, não, faz aqui, ó, esse acorde, esse". Você ensina ela, aí você ensina outra, dificilmente você esquece essa música. Só que quando você tira a música sozinho, você fica 2, 3 meses ali sem pegar ela, a hora que você vai pegar você já não lembra. Eu sou assim, eu já não lembro mais Também. como tocar, mas tudo que eu ensino, eu retenho. Então o conhecimento é isso, cara, e a sacada, a chave, eu falo muito de chave o tempo todo, porque a chave para mim é: aprendeu, ensina. Aprendeu, ensina. É o rio fluindo. É o rio fluindo. Porque você não tá fazendo bem para quem você está ensinando. Você tá fazendo bem para você, porque aquilo tá te fazendo aprender, decorar, entender melhor ainda do que se você reter para você. Quando você tira e ensina um cara a tocar, aí você olha ele tocando, aí você vê um erro, você fala: "Não, não, não".
aqui você pode fazer diferente, aqui o tempo tá errado, faz uma levada diferente. Você se vê, até o que você aprendeu errado, ensinou errado, você se corrige e faz bem pra você e é o rio fluindo, cara. A vida é rio fluir. Eu Verteu, brincava ferrou. eu brincava com alguns alunos, assim, de cursinho e tal, certificação, até quando eu sou um eterno aluno, acho que nós somos eternos alunos aqui da vida e do mundo acadêmico também. Sim. E aí eles falavam: "Pô, professor, obrigado, você me ajudou, passei numa prova aí e tal". Eu falei: "Meu amigo, você não tá entendendo, todo professor é vaidoso pra um cacete. A gente é vaidoso, a gente tá dando aula porque a gente quer aprender mais, você não tá entendendo, eu tô te usando". Não é? Mas é A gente quer, é óbvio, fazer o bem, mas no final você tá aprendendo bastante. sim. E você usou isso aí, principalmente quando você amadureceu, nesse ponto que você citou, cara, passou por depressão, teve problemas, eu tive também já, é um negócio complicado, parece que é calo, né, você tem que tomar, criar calo para aprender, né, antes disso você acha que você é intocável, né, eu era assim também. E tudo isso que você fez, cara, pô, artista, ambulante, você vendeu alguma coisa, hoje você é empresário, o empresário é nome bonito para ambulante, né, é igual o Silvio Santos, virou o Silvio Santos depois, mas ele foi um ambulante, já era empresário, empreendedor naquela época, né. Sim, Isso te ajudou? totalmente. Toda essa todo esse Inclusive na TV. Inclusive na TV. Eu me tornei um ator, assim, até bem conceituado pelas diversidades dos papéis que eu fiz, assim, pela fácil eu tenho muita facilidade em construir personagens e viver de fato aquilo. Mas o que me ajudou muito, porque quando eu era vendedor ambulante, eu vendia de porta em porta. Eu conhecia muita gente o tempo todo. Eu via pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, todos os trejeitos possíveis. Então, mesmo antes de pensar em ser ator, eu tinha um hábito de imitar as pessoas. Que você vendia? Eu já vendi queijo, perfume, pirata, e cerveja, botava na tua mão. Bem tênis, tudo que você imagina, bem distinto. bastante coisa. E eu tinha muita mania de imitar as pessoas. Então, assim, eu tenho uma facilidade também que vem de fábrica, assim, eu tô sentado com você, conversando com você, eu já vou lendo seus trejeitos, assim, eu viro as costas, eu consigo já meio te te deixar meio caricato, assim, e fazer uma imitação. Ah, eu levava para o Fernandinho. Então eu já tinha essa mania, assim, de antes, de observar. Quando eu vou pra televisão e eu pego uma sinopse de um personagem, eu olho lá o personagem, as características. Antes de fazer a novela, a gente ganha a sinopse que vem a característica do personagem. É um playboy, pegador, empresário, publicitário, não sei o quê, não sei o quê. Eu já começo a buscar na minha galeria Dos pessoas amigos. que eu acho que tem a ver com aquilo, que tem a ver com que já me emocionou, que eu já achei interessante em algum ponto, e aí eu já começo a resgatar uma coisa de uma coisa de outra, eu já começo a resgatar e botar ali no meu banco de dados para poder dar vida àquilo ali. Legal. E isso para mim sempre foi muito importante eu ter Cara, tido essa a gente mexe com gente, né, ser empresário mexe com gente o tempo todo, você não tem como você ser empresário largado dentro de um quarto fazendo alguma coisa, você vai ter que lidar com pessoas. Eu faço um negócio e esses caras ficam tirando sarro: "Pô, mas você é meio louco, você sai na rua, fala com todo mundo, pega no elevador, você nem conhece a pessoa, você já sai brincando". Cara, é proposital, não é é uma técnica, porque é mais ou menos como um artista, eu preciso me conectar com todo mundo que eu puder, para eu montar minhas personas. uhum. Então, pô, se eu não tiver a capacidade de me conectar com todo mundo na rua, no garçom, com o cara do elevador, com a pessoa da limpeza, com um milionário, com um bilionário, com um Pablo Marçal, com um deputado, ferrou. Como é que eu vou fazer para ser uma referência dentro do universo, seja na igreja, seja no trabalho, na empresa? Então eu sinto essa necessidade, eu gosto, eu acho, Mas é natural seu também, talvez. pode ser, é natural, mas isso ajuda muito nos negócios, porque essa capacidade de comunicação, sabe, o que de novo, o que o artista tem, que o cantor tem, é essa coisa, não sei se é do Nordeste isso, né, o nordestino é assim. Nordestino tem. Tem o pessoal Mas da sabe por tua. que eu atrelo isso? Eu não atrelo a forçar, eu atrelo a alegria. O povo eu viajo muito pro Nordeste, eu gosto muito do Nordeste. Empatia, O povo do Nordeste é um povo feliz, cara. É um né, povo que tem alegria. É um povo que é feliz, que é Receptivo. alegre com É. pouco, que é alegre, que é grato, né. Você vê assim, a gente é no Nordeste, cara, é pesado o Nordeste quando você entra ali para os interior mesmo, assim, cara, eu já vi coisas, assim, extremamente chocantes lá, de miséria mesmo, assim. É uma realidade que, se a gente fala aqui em São Paulo pra molecada, eles falam: "Ah, isso não existe no Brasil". Você contou aquela história d'água que não saiu da minha consciência até hoje. Eu Ah, contei um outro podcast, que o cara tinha uma represa lá na casa dele,
e o cara com uma arma protegendo a represa e a molecada pedindo água no restaurante Boteco lá. pra beber. Surreal, cara. Num passado recente. Então, assim, o Nordeste ainda tem muito coronelismo, tem os caras que é os donos da cidade, tem aquela parada. Mato Grosso tem alguma coisa assim também. E Mato Grosso também. Tem muito. Vai subir no Norte e Nordeste, tem bastante ainda. E até na política, né? A gente vê a política hoje ainda é comandada pelas mesmas famílias, né? Que vem de tempos, né? Assim, O sobrenome é o mesmo, né? o mesmo sobrenome. Então assim, o povo nordestino é um povo feliz, cara, com nada. E aí quando eles têm um pouquinho, na maioria das vezes é feliz. E eu atribuo isso. O dia que eu tô muito feliz, cara, eu já saio assim. Eu sou assim, eu saio conversando com todo mundo, zoando todo mundo, brincando com todo mundo, eu entro em qualquer lugar falando besteira. O dia que não tô tanto, eu sou um pouco mais introspectivo, mas aí também tem a parte educacional. Meu pai, minha mãe sempre falaram: tem que sorrir para todo mundo, cumprimentar todo mundo. É bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Então, assim, eu sou incapaz de chegar num lugar e não cumprimentar todo mundo que tá no lugar. Mas tem pessoas que são tímidas, né? Minha esposa mesmo é tímida. A gente estava conversando esses dias sobre isso. Ela é tímida, e aí muitas vezes ela se passa por arrogante. Mas é a defesa dela, né? Ela é tímida. É o jeito, é a defesa da pessoa. E aí eu falei: "Mas tem técnica?" Ela falou: "Eu sou assim." Eu falei: "Não faça síndrome de Gabriela, que a pior coisa da vida para um ser humano é quando, cara, eu quero morrer, é quando eu escuto alguém falando assim: 'Não, eu sou assim, eu nasci assim, e é meu jeito mesmo.'" Dá pena, bicho. É. Desculpa, você é um bosta. Pessoa que não tá disponível para mudar, para evoluir, para crescer, é um merda. Mas Aí entra no que você acabou de falar. Se acha alguma coisa, e é muito difícil construir a partir do que você acha. Como é que você vai construir um prédio em cima de um copo de vidro? tá quanto o Marcelo Cortella fala: "Triste eu vou ficar se você me ver 10 anos depois e falar que eu continuo o mesmo cara, não mudei nada." Eu falei: "Não, Cara, exato. como assim?" Ex A gente tem que mudar. E essa coisa, a gente estava conversando, eu estava com a minha esposa falando sobre isso, falei: "Cara, e é hábito. A gente tem que forçar hábitos." E no início parece ser falso. No início você se sente falso. Tipo assim, cara, sorri pra todas as pessoas que você conhecer, cumprimenta sorrindo. Ah, é forçado, é forçado. Faz isso forçado ali. Uma semana, bota um meta, uma semana toda pessoa que eu cumprimentar vai abrir um sorrisão. Ah, eu vou me sentir falso. Se sinta falso. Você vai ver que na segunda semana já vai começar É a hábito, ser né? natural, na terceira vai melhorar. Eu era um cara extremamente reclamão. Eu era chato, irmão, eu era chato, não era chato. As pessoas que me conhecem há mais tempo, elas todo mundo é unânime, fala: "Cara, como você mudou." Caramba. Porque eu era o cara que reclamava de tudo, cobrava demais do time, de funcionário, era assim, muito duro com tudo, queria tudo, é o que eu falei, era tudo no braço. E hoje eu sou um cara completamente o oposto. Eu sou um cara extremamente grato, grato. Eu agradeço tudo, cara. Eu agradeço tragédia. Se acontece uma tragédia, eu falo: "Deus, eu não sei por que que você está fazendo isso comigo. Mas eu tô te agradecendo porque eu tenho certeza que eu preciso aprender algo com isso, que vai me favorecer lá na frente, então eu te agradeço." Mesmo triste, mesmo chorando. Então, assim, depois que eu parti do hábito de começar a agradecer, e eu devo isso ao Danilo Gentili, cara. O Caramba, Danilo Gentili, ele é brabo demais. O Danilo Gentili, a história dele é muito fera. E assim, ele tem até vários vídeos dele na internet. conheço bem, mas eu acompanho muito, Dani. Tem vários vídeos dele na internet falando sobre gratidão. A tudo dei graças. Em tudo dei graças, principalmente nos momentos ruins. Ele perdeu família, perdeu minha irmã, acidente, tragédia, tudo. Pai, irmã, Tudo, tudo, tudo. A vida dele é trágica, ele falou: "Cara, dei graças em todos os momentos." Então, quando ele fala isso, eu falo: "Cara, e eu reclamão, chato pra um caramba, Porque tendo uma tanta coisinha não coisa, deu fazendo certo. tanta coisa, e eu chato, não tem sentido." E eu comecei a falar, cara, aí eu fiz logo depois de Argentina, eu falei: "Cara, eu vou ficar assim, uma semana agradecendo tudo, mesmo com raiva." E eu acordava: "Bom dia, Deus, obrigado por acordar, obrigado pelo meu cachorro, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha casa, obrigado por sei o quê. Aconteceu um negócio, risquei o carro, obrigado por ter riscado o carro, quebrou, obrigado, tomei um prejuízo, obrigado pelo prejuízo." Comecei assim, forçado, forçado. Hoje é algo extremamente natural meu. Eu não acordo de mau humor. Cara, tudo eu agradeço, tudo eu sou grato, assim, meu coração é extremamente cheio de alegria, cheio de paz, cheio de
de coisas boas. Me estresso, fico puto, dou meus gritos. É um ser humano, né? Passou um pouquinho, eu já tô agradecendo e pedindo desculpa pro time, sabe? Tipo, acontece que às vezes você, tipo, dá aquela surtada, daqui a pouco eu volto. Desculpa, vacilei, obrigado e vambora. E tchau, obrigado. Cara, eu sou mania também, eu faço um monte de besteira, mas eu peço desculpa. Isso que você falou é extremamente interessante, porque eu me identifiquei muito. A gente se conhece já há um bom tempo, mas a gente se conectou bastante de uns 3 anos, 4 anos pra cá. E eu sempre fui um cara, primeiro eu era um cara brigão, época de moleque, treinava, lutava, então tudo eu queria resolver na força. Eu também. Ah, pô, veio roubar, dá um cacete no ladrão. Ah, o cara veio mexer com a tua mulher, dá umas porradas no cara. Ainda gosto dessa ideia, tá? Então, eu não, cara. Tô- Eu virei tô trouxa, velho. É que com a mulher ninguém mexe mais, porque o pessoal respeita agora de hoje em dia. Fazer uma arte marcial, ficar Mas eu mudei pro cara, assim, eu tive alguns episódios de uns 2 anos pra cá, né, algumas treta aí, e na vida como um todo. E cara, por incrível que pareça, teve uma cena, final do ano passado, dia 17 de dezembro, meu aniversário, minha esposa: "Vamos no shopping, vamos no shopping, vamos no shopping comprar um presente". Falei: "Puta, não quero". Como que você quiser, não sabe quando você não liga mais pra essas coisas? Vou comprar uma bermuda, uma cueca, tá tudo certo. Não, vamos no shopping, a minha filha tem a menina de 7 anos, o moleque de 2. Vamos com as crianças, tal, beleza, fui. Aí tô brincando com o meu moleque, e eu sempre gostei de usar ouro. Então, uma correntona de ouro, tal, sempre guardada, uma pulseirona de ouro. Pulseira de uns 20 pau, 20 e poucos pau. Tô brincando no shopping com meu filho, dia 17 de dezembro. Aí brinquei a tarde inteira, almoçamos, tal, um parquinho. Entrei no carro pra ir embora, fui pôr a mão no volante. Caramba, cadê minha pulseira? Ela: "Como assim? Vamos voltar, vamos procurar, vamos falar". Falei: "Ó, na boa". Isso meu pai, uma semana antes, eu tinha dado uma corrente pro meu pai de Dia dos Pais, sei lá eu, tinham roubado ele. Na porta de casa de mãe, ele saindo pra trabalhar, encostou o ladrão de moto, levou a aliança, celular e a corrente. Aí eu falei: "Pai, cara, tá tudo bem com você? Tá. Dane seus bens materiais, vamos comprar outro, só que não de ouro agora, vamos comprar uma mais discreta". E deixa, né, me ligou de manhã desesperado, eu falei: "Cara, deixa eu levar, não mexeu com você. Tomara que ele esteja precisando mais do que você. Deixa pra lá, ele vai pagar a conta não é tua, a conta é dele. Vai trabalhar, fica em paz". Aí chegou dezembro, aconteceu isso comigo. Cara, em outros momentos eu ia revirar o shopping inteiro, ia chamar a polícia, ia chamar a câmera. Eu não voltei nem pra perguntar se alguém achou. Isso Cheguei no escritório na segunda-feira, todo mundo: "Pô, mas como assim a pulseira que você gostava tanto?" Eu falei: "Gostava". Sabe o que foi pra mim? E eu falo isso pra todo mundo, que é muito o que você falou agora, e de coração limpo, foi um aviso. Deus tirou desse braço, jogou no lixo, na cara ou ali, deu pra querer alguém, revidar. pra me prevenir que naquele dia ou em algum outro momento fosse acontecer algo pior na frente. O cara chega ali, você acha que por ser lutador tem uma saída Isso. e vai reagir de um monte de "Ah, mas por que que você achou isso?" Eu falei pra minha esposa: "Sabe por que que eu achei isso? Porque eu não precisava dessa pulseira pra nada. Era um objeto que em algum momento pra mim me mostrava quem que eu era, e hoje em dia era só um objeto que foi danos no meu braço e não significava mais nada". No mesmo dia, tinha uma pessoa, até um cliente amigo, interessado na corrente de ouro. Liguei pra ele, falei: "Cara, você ainda quer a corrente?" "Pô, quero e tal, mas o ouro subiu agora, não tenho mais essa grana pra te dar e tal". Eu falei: "Cara, lembra que você tinha me falado lá atrás que você ia dar 30 e poucos pau? Me dá esses mesmos 30 e poucos pau, faz o Pix, vem buscar a corrente aqui em casa". "Mas por que você tá vendendo?" Eu falei: "Cara, porque eu não quero mais nada disso. Cara, me desfiz de tudo. Só não me desfiz da aliança ainda, porque preciso usar, Não né, dá. a mulher não deixa". Mas o ponto é, cara, parte material, me desconectei de uma forma de um tempo pra cá, e eu sempre fui o cara que é o que as pessoas confundem um pouco, as pessoas confundem o querer com o ter e o ser. E eu venho estudando um pouquinho de neurociência ali, você entende que até os conceitos que o mercado tem de dopamina, é de: "Pô, eu tenho, eu quero usufruir, eu quero usar". Cara, é tudo falso isso. Dopamina é até ter, depois que você tem a dopamina vai lá para o espaço, ela desaparece. Ter bem material não é sobre ter, sobre ser, é sobre só querer, que não tem significado nenhum, é simplesmente um bem material. Daí de um tempo pra cá, cara, carro, riscou o cara do Uno lá 2 semanas atrás, peguei um carro, tô com o meu carro, eu gosto do carro bem cuidado. Polimento, vitrificação, sempre faço esses negócios que eu gosto de andar com o carro bem arrumadinho. O velho logo cedo me dá uma cacetada na frente do carro com o Fiat Uno, aí desceu ainda querendo me brigar, uns 80 anos também. Falei pra ele: "Cara, mas o senhor que bateu no meu carro", nessa calma. Falei: "O senhor que bateu no meu carro, tô parado, é uma ladeira, o senhor que voltou com o carro". "Não, o que eu vou fazer, que eu vou processar". Falei: "Cara, faz o seguinte, pega meu telefone, tira a foto da minha placa, tô indo trabalhar. Não vou nem te cobrar prejuízo, deixa aí, depois arruma". É isso, E aí, É. cara, aí que você chega em casa, contei pra minha esposa, ela: "Meu", tá porque mudando. pra mulher ela demora pra, não sei a sua, a minha ela demora pra dar o braço a torcer, quando é alguma coisa muito positiva. A minha até hoje não dá. Aí ela pegou e não falou nada. Aí passou uns 2 dias, ela: "Você tá mudando". Eu falei: "Tô, sabe por que eu tô? Porque pra mim o que é mais importante hoje
você, meus filhos, meus pais, Deus, a empresa e o resto que acontecer é lucro. Fox. E se não acontecer nada muito bom também, é porque não era pra acontecer, não era meu. Era de alguma outra pessoa. E, cara, isso, por que que eu comecei com essa questão pra fazer até um retrocesso? Isso a gente tem procurado levar pra empresa. Então a gente montou uma empresa uns 2 anos e meio atrás, né, mais ou menos. E num primeiro momento a gente estava muito curado, cara, preciso crescer a qualquer custo, preciso crescer, pessoas, crescer, número, planilha. E, cara, a gente teve algumas movimentações que a gente pensa até hoje, cara, a culpa não foi da pessoa não, a culpa foi minha, foi eu que errei, deixar essa pessoa embora. Eu não olhei pro ser humano, eu olhei só pros números. A gente começou a ajustar algumas coisas no nosso mundo empresarial. Cara, aquele dia a gente foi fazer o podcast contigo, a graças a você e Deus nos conectou com o Danilo, começamos a fazer esse movimento. Desse movimento a gente tirou um projeto da gaveta de 10 anos que os 2 tinham de forma apartada, eu tinha no modelo de ter uma plataforma, ele tinha no modelo de escala educacional, unificamos essas 2 plataformas, eu indo pro Danilo, o Danilo adorou, montamos esse negócio que a gente nem achava que tinha tempo para conseguir sair numa tarde de quinta, hoje a gente passa o dia inteiro aqui, e qual que é a melhor questão de tudo isso? Os clientes, que é nosso propósito final, estão adorando, as pessoas que não são clientes também têm elogiado bastante o nosso Chegaram conteúdo. mais cliente. Chegaram mais clientes, galera do escritório tá super mega motivado, e a gente tá trazendo a galera aqui pra contar história, transição de carreira, história pessoal. Então, cara, é Deus. Não é a gente que tá comandando, a gente tá sendo só usado. Mas tem que ser, Estamos sendo um instrumento. Aí a né? parte qualitativa, sim, pô, depende da gente, Sem medo. que é o que a gente É, fala é sempre. porque assim, é isso aqui, né, ó. É esse aqui, ó. Tudo tá acontecendo por quê? Porque vocês estavam aqui, novo ambiente, né? Novo ambiente. Exato. Então, novos ambientes te conecta a novas pessoas. Novas pessoas te trazem novas ideias. Novas ideias te faz ter novas ações. Novas ações te trazem novos Novos resultados. resultados. Eu lembro que você falou pra gente Legal. no dia do podcast, É cara. sempre assim, É, cara. exato. Tem que poder do ambiente, tem que se movimentar. Vamos A fazer. gente tem 8 octilhões de células, se eu não me engano. Tudo tá movimentando, O velho. tempo todo. O tempo tá correndo, o sangue tá girando, a gente tá respirando. Você vai ficar parado em casa esperando? Circuitinho elétrico na cabeça. não para. Correnteza, né, cara? Deixa o rio fluir, deixa ele levando e vai só remando para a direção que você quer, o porto que você quer parar. Vai deixando, vai descendo com a correnteza. Anteontem fui num podcast que a gente estava falando sobre inteligência artificial, que é um investimento que eu estou fazendo grande agora, que eu estou apostando muito. E o rapaz ele falou assim, falou: Rodrigo, você não tem medo? Porque até o Elon Musk entrou nessa e falou: não, vou sair fora porque vai ser perigoso. Eu digo assim, cara, é uma tsunami que está se formando e eu tenho 2 opções. Ou eu correr e ser atingido na hora que ela pegar eu de costa e me derrubar e me matar, ou eu vou correr em direção dela com a minha pranchinha e vou surfar nela. As minhas 2 Ao rio. opções. Quem ficar parado ali vai tomar primeiro, porque correr ainda vai tomar depois, mas quem ficar parado vai tomar primeiro. Agora tem quem vai correr e surfar nela. Eu prefiro surfar, mas tem gente que prefere ficar parado. Esse é um dos pontos que, cara, a gente se conheceu há menos tempo, né? O Guilherme conheceu você primeiro, e aí eu acho que a gente conversou mesmo no dia da gravação e hoje. Mas eu sou fã demais dessas histórias, assim, eu adoro, cara. Eu não quero saber quanto você tem na conta, não. Se você. Eu já conversei com empresários que naquele momento estavam quebrados, entre aspas, ou seja, o cara estava sem grana. Só que é um empresário. Eu converso com a pessoa e ela começa a soltar 20 ideias. Aí eu converso com ele daqui a um ano, ele já tá bem de novo. Então, empresário tem dessas, né? Mas um negócio que eu sou muito fã, além de tudo isso, agora mexendo em inteligência artificial, é o teu investimento e o teu interesse no agronegócio. Por quê? Para o Brasil, fazenda do mundo. E a gente aqui na nossa profissão, né, economista, administrador, a gente explica o tempo todo para os nossos clientes que a gente, apesar de vários problemas sociais que a gente conversou bastante, políticos que a gente tem e vai ter para o resto da vida aqui, é a fazenda do mundo, é uma das principais economias do mundo. E o agronegócio ainda é enxergado por boa parte, principalmente de mídia, como um problema. Nossa, assim, falar de proteger o cara que está lá plantando feijão para ninguém invadir a terra dele hoje no Brasil, nossa senhora, se falar um negócio desse é crime. Como assim? O cara tá plantando feijão, meu amigo. Ele é corajoso. Papo dos imbecis, né, cara? Eu já chamo de idiota quem é contra o agro. Sabe? Igual quando, cara, assim, tem coisa que eu não tenho nem paciência muito. Principalmente com a molecada nova esquerdista. Eu não tenho paciência. Porque o MST produz arroz. Produz arroz pro Brasil inteiro, ô debilóide? Né? Tipo, olha a porcentagem que os caras produzem, você alimenta o país. Você tá comendo comida que vem do agro, que vem da indústria, que vem do defensivo. Para de falar besteira, irmão.
povo fala muita besteira, mas Isso. geralmente é aquilo que eu falei. Critica quem não tem capacidade de fazer igual, ou tem inveja ou não tem conhecimento. O agro, pra mim, assim, cara, eu respeito demais. E eu não tô no agro por dinheiro, muito pelo contrário. Eu tô porque é uma paixão minha. Eu sou apaixonado pela vida rural. Eu preciso da vida rural. Se eu ficar 15, 20 dias sem ir para a vida rural, eu já começo eu fico doente de verdade. Eu começo a ter problemas de saúde de verdade, eu preciso me conectar com a terra. Mas durante muito tempo, eu era aquele cara que brincava de ser fazendeiro, que brincava de agro e que só tomava ré. Tipo assim, ganhava aqui para Hum. pular, ganhava aqui para pular. Hoje não, hoje assim, eu tenho eu comecei eu acumulei algumas coisas, vamos dizer assim. Só que eu sou um cara muito provedor. Eu acho o negócio o tempo todo, eu encontro o negócio, eu encontro oportunidades. Eu tenho uma visão, assim, de novos negócios, de coisa que dá certo, assim, que é muito natural a mim. Então eu sou o cara, assim, de fazer, de prover e fazendo assim, ó, jogando na mala, né, tipo, jogando. Só que chegou um momento que eu estava com um monte de coisa suja, velha, parada, sem cuidar, e Deus falou comigo. Porque eu tenho minhas ambições, assim. Você falou de material que está passando por você. É que você está deixando de ter para ser. Mas ser não quer dizer que você não precisa, não vai ter. A diferença é quando a gente bota um relógio falso, um cordão falso, ou até no seu caso, você falou que gostava de muito ouro, e não tô julgando de forma alguma, mas o que eu quero dizer assim, muitas vezes é para se sentir bem Exato. e se sentir incluído em alguns ambientes ou em algumas pessoas, ou para te fazer se sentir bem, para aquela te fazer sentir bem. Só que quando você começa a expandir a sua mente, quando você começa a crescer de verdade, de espírito, e você começa a entender que essas coisas são bobagens. É legal ter, mas Não muda não muito. muda muito, não muda muito, não vai fazer tanta diferença. Eh, Porque você já está se tornando maior, o ser é mais importante que o ter. E quando você tem, você perde, o cara, por exemplo, o cara que quer ter bens, mas você falou dos empresários que tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo. É natural também. O cara que sabe fazer dinheiro, ele sempre vai fazer dinheiro. O cara que quebra, ele sempre vai, o que sabe, ele pode quebrar 10 vezes que ele vai levantar. Pablo diz um negócio assim: você prefere ter negócio com um cara que tem uma dívida de 10 milhões ou com um cara que tem 500 mil de positivo? Ele fala: eu prefiro o 10 cara milhões. de 10 milhões negativo. Porque se o cara contraiu uma dívida de 10 milhões negativo, é porque ele tem capacidade de ter 10 milhões positivo e 100. O outro que acaba ficando limitado. Exato. Então esse game, assim, e no Brasil é roleta russa, empresário. E isso é um conceito de riqueza. A questão do 10 milhões negativo com 500 positivo. Todo E ele fala bastante disso, porque o cara sabe se comportar com 10 milhões, ele já teve. Ele já passou direto daquela transação em algum momento, ele transacionou aquilo em algum momento. O de 500 não, pode ser o cara que ganha 10 por mês e guarda 5 a vida inteira. E é pobre de espírito, porque é o cara que às vezes não... Esse- Exato, ele não Qual que é tem... a escala de crescimento dele? É pequena, bicho. Que ele só juntou dinheiro, mais nada. É, Mais nada. agora o cara que é mais assim, e no Brasil, hoje mesmo, hoje foi dia, tive que pagar as guias, né? Aí eu comecei a olhar assim o relatório, cara. Eu falei, nossa, mas isso aqui é o quê? Ah, isso é os FGTS, as coisas lá, aquelas guias lá que pagam. Eu falei, mas todo mês a gente paga esse valor de funcionário? De... Pô, eu falei, cara, tipo assim, é quase o salário dos caras, sei lá, um terço do salário dos caras a gente paga pro governo. O Brasil é difícil demais empreender, é difícil demais o cara dar certo aqui, o cara, assim, o brasileiro, por isso que o brasileiro tem tudo para dominar o mundo. Porque crescer aqui já é, você crescer certinho, é difícil demais, bicho. É tanto imposto, tanto tributo, tanta perseguição, tanta burocracia, tanto impedimento. Você vê hoje o Brasil, eu sou TDAH, então eu vou saindo das conversas, mas você começou falando do agro. O agro, bicho, o tanto que é difícil, o tanto que esse governo tá boicotando, o jeito que tá travando as coisas pro agro, o tanto que tá. E o agro é o que tá sustentando o Brasil ainda. A pandemia foi o agro, meu irmão. Cara, a gente tem um governo hoje, eu falo, cara, vocês não podem falar, mas eu falo, uma bosta. Que joga contra quem produz, que joga contra. Assim, é totalmente irreal.
A ideologia socialista é linda, é linda. Eu também concordo que todo mundo devia ser igual, e acredito que todo mundo é igual perante a Deus. Mas tirar do rico para dar para o pobre, você vai deixar os dois pobres. A diferença é que o rico vai voltar a ser rico e o pobre vai continuar sendo pobre. Essa tanto de bolsa, esse tanto de coisa assim, cara, ensina a pescar, ficar dando peixe, mas é interessante às vezes você ficar dando peixe. Você cria um ambiente controlado, né? Você controla as mentes fracas, né. Eu estava na aula de economia agora falando justamente isso, porque de novo, a aula não é para ninguém ser economista, nem muito menos passar em prova, não é isso, o curso é para as pessoas entenderem, né. Imagina só, seria muito fácil, eu comecei falando da teoria básica econômica, que, pô, economia significa você administrar a tua casa, né, no latim ali, na verdade do grego, econômicos, ele é gerir sua casa. Tá bom, como é que você faz gestão da tua casa? Eu vou no mercado comprar o que eu não tenho, e o que eu tiver de mais em casa eu vendo, porque para que eu vou ter de mais do que eu não uso? É oferta e demanda aqui. Tá bom, seria muito bom que o mundo ele fosse controlado por um ser só e todo mundo não tivesse juros, não tivesse inflação, não tivesse nada, todo mundo tivesse acesso à comida, ao mesmo veículo, à mesma casa. Tá, que é o socialismo, né? É assim? Não é. Então tá bom. Então eu sou O que que Maduro come? exato, são 165 países oficiais no mundo? 165? Por aí. Por aí, bom, tá aí 200 países, tá bom. É todo mundo igual? Não, tá bom, vamos supor que fosse. Todo mundo planta feijão, arroz, carne, todo mundo tem os mesmos recursos? Não. Então, se não é todo mundo igual, tem que existir um livre mercado, onde eu produzo mais feijão que você produz mais arroz que eu te vendo feijão, você me vende o arroz. E a gente troca o alimento com feijão e arroz, você também. Livre mercado, só que aí o mercado tem que ser livre mesmo. Por que a existência do governo controlando as coisas? Exato. É, né? É perpetuação de poder, né, cara. A gente, Brasil, a gente vive num momento difícil, delicado, assim, de incerteza, né, porque a gente não sabe muito o rumo que vai as coisas. Mas, assim, defender o que tá acontecendo, cara, É difícil. É normal. quem defende é os escravos. Porque, assim, se o trem apertar, irmão, eu pego minha família e vou embora do Brasil. Entendeu? Se começar a fechar muito, começar a direcionar as coisas da forma que estão indo, porque, assim, a gente tá vivendo censura. A Sim. gente tá vivendo várias questões aí que não são corretas. Várias leis, a Constituição não existe tão da forma que ela foi escrita, ela não é mais interpretada. Então, assim, cara, se o sapato começa a apertar muito, eu pego minha família e vou embora do Brasil. Mas e quem fica aqui? É igual, assim, a Venezuela, cara. A galera da Venezuela, quem tinha condições foi embora. Quem tinha condições foi embora. Quem não tinha, quebrou. A gente estava nos Estados Unidos, veio um cara até falar com a minha mulher, venezuelano, tipo assim, o cara ele era de família nobre, ele era tinha uma estrutura lá, e ele estava trabalhando de quem que ele estava? Garçom, né? Tá trabalhando de garçom, um cara que tinha uma vida super estável, que teve que fugir, por conta que chegou uma hora que, assim, primeiro as pessoas mais fortes vão embora, depois os que vão entendendo vão saindo, depois fica aqueles que: "Não, eu posso porque eu tenho aqui", aí esses o governo vem e engole, e é o que aconteceu com ele, a hora que engole, perde tudo, tem que fugir. O cara trabalhando de garçom, o cara falou: "Cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo no país de vocês é a mesma coisa que aconteceu no nosso, começou assim, ninguém tá vendo". Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, mas o Brasil, ao mesmo tempo que é o país de gente mais inteligente, mais coração, é o lugar que tem mais idiota por metro quadrado, porque acha que política é torcida de futebol, né. Não. Hoje a gente Eu acho que tem isso, concordo plenamente, a gente acaba não tomando muito partido por conta da nossa profissão, você sabe bem. Mas, cara, o que a gente fala, vamos olhar para os números. contra a E não é 30 não, pega da pandemia pra cá, pega o governo anterior, pega esse governo. pandemia, cara. Exato. E assim, agora, por exemplo, não é time de futebol, eu não sou petista, cara, não é contra totalmente a minha ideologia, mas eu vou te falar, de verdade, cara, eu oro pra dar certo, Sim. eu oro pra Deus botar um pouco de juízo na cabeça desses caras. Eu quero que dê certo. Eu quero que, cara, eu quero que ele me eu quero quebrar a cara, eu quero cortar minha língua fora. Eu quero que esse cara traz prosperidade pro povo. Eu quero, é o que eu quero, eu torço pra É isso. o que a nação precisa, E é né. diferente do outro lado, que quando entra o outro lado, fica torcendo pra dar errado. Eu quero que quebre, eu quero que ferre, assim. Contra o que você falou, contra números é complicado, a gente olha os números, olha o preço das coisas, cara. Eu não vou muito em supermercado, esses dias eu fui, eu paguei de costas, falei: "Nossa senhora, espera aí,
Como é que a pessoa... A nossa conversa na terça-feira, né? Cara, como é que uma pessoa... Porque eu também não vou, e final de semana eu fui com a minha esposa, comentei com o Marcos, meus filhos ficaram com meus pais. Cara, coisa que eu não faço há tempos. Peguei final de semana e fazer a compra do mês com a mulher. Eu falei pra ele, cara, o cara usa meu cartão lá no dia a dia, eu não fico olhando essas coisas. Eu assustei. Aí meu comentário foi exatamente isso. Eu falei, cara, imagina quem ganha 1, 2, 3 salário mínimo. Como faz? Um pai de família, ferrou, mano. Como que o cara que ganha ali, vamos falar, 2 salários mínimos hoje, vamos falar R$3.000 por mês, como que esse cara paga aluguel, paga água, paga luz, Come. come, dá uma educação pros filhos, Como? consegue comprar um carro, consegue abastecer? Que jeito, cara? É impossível Cara, me praticamente. cortou o coração no caixa do mercado. Porque eu sou um cara que consumo ovo e frango pra caramba, né? Então tinha um monte de bandeja de ovo lá. A moça atendente do caixa falou pra mim, nossa, quanto ovo? O senhor vai comer tudo? Eu falei, sim, como 7, 8 ovos por dia, todo dia. Aí eu falei pra ela, e é saudável, né? O segundo alimento mais completo, tem tudo que a gente precisa ali de vitamina, de Tá proteína. caro. Ela falou, faz mais de uns 2, 3 meses que eu não como ovo. É só arroz e feijão em casa. Falei, cara, parecia uma facada no coração, cara. É, cara. E aí é onde a gente tem que, tipo, ter gratidão, mas a gente tem que olhar pros lados. Cara, a minha palestra hoje, o que eu viajo fazendo é só pra tentar destravar as pessoas, pra elas conseguirem andar, cara. Fala pra gente quando vai ser a próxima. Eu tô já super interessado pra fazer isso. Tô falando sério. Mas é só sobre isso, cara, é sobre chama 7 chaves, são as 7 chaves que eu tirei pra mim, que me fez alcançar novos patamares. Hoje eu não trabalho por dinheiro, não trabalho por dinheiro, lógico que eu preciso de dinheiro, mas o que eu quero dizer, para não ser mal interpretado, é que assim, não adianta você falar o número que eu vou ganhar, o que me traz é o que eu vou fazer e qual que é a contribuição que isso vai ter na minha vida e na vida das pessoas próximas e qual que vai ser o transbordo disso. Por exemplo, você pega a palestra que eu estou rodando e vai virar uma imersão, até o ano que vem vira uma imersão. O meu intuito é, cara, destravar as pessoas para elas poderem abrir um pouquinho a mente, cara. Assim, a gente tem uma força do sistema querendo fechar o olho das pessoas para ficar igual um cavalo olhando só para um lado, e aí a gente tem mídia, tem tudo que está direcionando, fazendo isso aqui nas pessoas, mas a gente tem ainda pessoas que têm vozes como eu, e tem a internet, graças a Deus, nos dias de hoje, que permite a gente conseguir ter um olhar mais amplo sobre tudo que está acontecendo. E a minha missão é essa, cara, vamos expandir um pouco a mente. Eu tinha parado, quando a gente falava, eu estava parado, eu já tinha aposentado, eu já falava: "Não, não vou mais, não quero mais saber de nada, quero ficar na fazenda, quero cuidar só da, não quero mais, não quero mais". Eu entendi que o meu propósito é poder conseguir mudar a vida de outras pessoas, assim, porque o feedback que eu tenho é o que me alimenta, é o que mais me faz bem, é o feedback que eu tenho de quando eu sei que uma pessoa, eu tirei ela daqui e ela conseguiu chegar aqui através das minhas palavras, do meu conhecimento, da minha direção. Isso é o que me alimenta. E aí vem, só que é o que eu falo, mais uma vez, é o rio fluindo e Deus vai dando as coisas pra gente nesse meio do caminho. Aí o que eu lutava, o que a gente luta tanto para conseguir, você não precisa tanto, porque ela vem até a gente quando a gente está Legal. no propósito, sacou? E daqui pra frente, além de continuar no agro, visitar uma fazenda no mínimo a cada 15 dias? É, eu vou. Eu comecei a falar, assim, antigamente, igual tá falando, antigamente era tudo muito amador que eu fazia, na questão do agronegócio. Eu brincava de fazer. Eu brincava de para falar que gostava, mas, assim, era um negócio que dava prejuízo todo mês. Tinha que todo mês segurar. Hoje, por trabalhar sempre na minha melhor versão, na minha melhor alta performance, para ser sempre um cara de alto rendimento, eu comecei a otimizar e espremer a laranja no máximo que dá. Então vamos falar assim, na pecuária, por exemplo. Pecuária, o povo tradicional fala que cabe uma cabeça de gado por hectare, para deixar no pasto solto. Mas hoje a gente tem tecnologia, a gente tem estrutura, a gente tem conhecimento técnico, então o que que eu fiz? Comecei a fazer mentoria sobre gestão de pecuária. Comecei a estudar, assim, estudo isso continuadamente. Então, assim, hoje num hectare, que para o tiozinho tem uma cabeça, eu rodo 15. Então, Proporcional. eu rodo 15, ou seja, você aumenta 15 vezes o seu rendimento.
Como? Com irrigação de pastejo, adubação correta, pasto rotacionado, o gado com todas as técnicas que a gente tem ao nosso dispor. Então, assim, eu tenho terrinha pequenininha, minha terra eu sou uma chácara perto dos caras, mas eu preciso cuidar bem da minha chácara e fazer ela dar lucro para poder ter o grande. E Deus me falou isso uma vez. Eu estava acumulando muita coisa e deixando muita coisa a Deus dará, retendo coisas, retendo, sendo um cara acumulador e não cuidando do que eu tinha. E Deus falou: "Cara, enquanto você não cuidar do pouco que você tem, eu não vou te dar o muito que você quer. Enquanto você não cuidar do pouco que você tem, você não vai ter o muito que você quer". Então eu viro e falo assim hoje, por exemplo, a minha meta de vida hoje, materialmente falando, falar minha meta de vida, materialmente falando, é ter um B4, um helicóptero, para voar os lugares que eu gosto, à noite por instrumento, para pousar onde eu quero, para ganhar tempo, para não ficar tanto tempo na estrada. É minha meta de vida, é uma meta ambiciosa, porque é Não é barato. Vai te dar o bem mais precioso que é o tempo. vai me dar tempo, vai me dar qualidade, segurança, e satisfazer minha vaidade também. Então, assim, eu quero um B4, mas é um avião, é um helicóptero que custa R$ 25 milhões. É muito caro. Hoje é distante, mas já é minha realidade. Eu já me coloco nesse ambiente. Eu tenho muito amigo meu que tem helicóptero, assim, eu aprendi pilotar, eu aprendi várias coisas assim, eu já vou me ambientando, que só vai me faltar ter. Mas eu entendi também que para ele chegar, eu tenho que estar com o meu carro bem cuidado, com minha chácara bem cuidado, com a minha casa bem cuidada, com tudo certinho. Porque assim, a garagem limpa abre espaço para o carro novo, né? O carro velho tem que sair para o novo entrar. Administrar bem o que a gente tem hoje, para a gente poder ter o que a gente deseja amanhã. Se a gente não administra bem o que a gente tem hoje, como é que a gente vai administrar o que a gente quer ter amanhã? Não tem jeito, Legal, né? que legal. E aí agora IA, é o teu novo empreendimento, tua nova tentativa de empreender. Tentativa não, Já é real, já é realidade. É uma agência, assim, ela tá sendo já uma das pioneiras no Brasil. Tô com um amigo meu da Califórnia, é um cara muito estudado, um cara que trabalhou na programação de grandes big techs na Amazon, ajudou a desenvolver a Alexa, tipo, um cara muito monstro. E depois que eu conheci a inteligência artificial e comecei a me aprofundar, eu fiquei doente, cara, assim, eu durmo, acordo pensando, fazendo. A minha vida toda eu comecei a otimizar através da IA, desde da secretária, desde muita coisa eu comecei a otimizar, financeiro, gestão. Toda a minha gestão está hoje em IA já, na minha IA própria, toda a minha gestão. Seja de todos os negócios, de família, de saúde, de jurídica, tudo tá. Eu sento hoje com meus advogados, às vezes, para debater uma coisa, eu não sento como eu sentava antigamente para ouvir o que eles tinham a falar para saber se dá certo. Hoje eu já chego com um caminhão de alternativas baseado no que está na lei, que eu já peguei antes, mastiguei, sentei com ele e falei: "Ó, esse aqui, isso aqui. Ah, isso não dá certo. Tá aqui, ó, artigo tal, lei tal, dá certo fazer isso. Isso aqui dá pra gente fazer isso, isso aqui dá pra fazer aquilo". Os caras ficam tipo assim, eu virei o cliente mais chato do mundo também ao Tem mesmo que tempo. dar para atender você. Eu já cheguei até com o advogado esse dia, eu cheguei com a petição pronta, falei: "Aí, ó, que você acha?". Aí: "Quem fez?". Eu falei assim: "Que você acha?". Ele: "Muito boa". "Quem fez?". Eu falei: "Não vou falar, só lapida aí e mete o Meu parceiro". funcionário. Então assim, aí eu, por estar apaixonado e totalmente emocionado e envolvido, eu tô investindo pesado, a gente tá criando aí uma agência de só focada em inteligência artificial, para desenvolver IA para empresas, para pessoas, desenvolver automações. Eu quero fazer algo assim que daqui a pouco você não vai precisar de sua secretária pessoal para você ligar, ela vai só resolver suas burocracias, mas que precisa mesmo, e o resto você faz tudo aqui no WhatsApp, por exemplo. Então, assim, em várias áreas a gente está trabalhando para otimizar tempo e qualidade, porque ela traz uma qualidade que o humano não tem, cara. Não tem como. Não tem como um advogado saber todas as leis, todos os artigos, todos as Impossível. breches, não tem como. Mas Humanamente impossível, né? eu vi um vídeo hoje eu vi um vídeo que eu achei muito interessante de um cara jogando Jaquem Poco, o robô da Tesla. Você já viu esse vídeo? Não. Cara, é muito sensacional, porque ele chega, fala: "Vamos jogar", tem no YouTube, só pesquisar, ele fala: "Vamos jogar Jaquem Pô, tesoura, corta papel, papel pega pedra, pedra corta tesoura, então você vai jogar assim comigo". Ele ensina.
E aí ele começa a jogar com o robô, cara, o robô ganha todas. Todas. E aí ele vira e fala assim: "Como que você ganha todas se você não sabia?" Ele fala: "Porque o robô fala: "Durante o momento que você estava me ensinando, eu estava percebendo as suas expressões faciais e a entonação de sua voz, e aí eu consigo prever com milésimo de segundo antes o que você vai fazer." Caramba. Hum. Uou! Cara, dá um Google aí. Eu vou Robô colocar, da vou colocar. Tesla já queimou. Não sei, pode até ser vídeo fake, né, Ah, não deve ser. mas no Stader, irmão. Falei: "Uau!" É uma loucura, né? É outra meta de vida minha, a hora que chegar no Brasil eu quero ser um dos primeiros a ter. Pegar, né? No nosso Você mercado, para Implantação de memória, te falei, né? Já tá em estudo. Você acha que um robô desse não é de verdade? Neuralink tá estudando isso, cara. Tirar teu HDzinho aqui e implantar em outra cabeça. já É o, tá é o projeto do homem. de conhecimento, Exato. eu já li sobre isso. caramba. Ó, eu vi uma reportagem, na verdade eu vi um podcast e fui pesquisar pra ver se era fato ou não, porque é um cara que eu sigo, um cara bem sério no mundo da neurociência. Os caras já estão através de microchips, conseguindo desativar regiões do cérebro que são responsáveis por depressão, Eu já vi isso também. com milimicrochoques. É, que dá estímulos pulsa eletromagnéticos, né. Eu Exato. já vi. Coisa que você demoraria a vida inteira tomando medicamento e controlando, eles conseguem desligar via um procedimento. Impressionante. Que legal, cara. Isso aí, Rodrigão. Você já faz parte do projeto Vertica Educacional. Vai vir aqui mais Vamos vezes. lá, Pô, vamos estreitar alguma coisa pra fazer. vambora. A gente, o Aranha aqui já. A gente está preparando uma imersão também, mas na verdade uma palestra que consequentemente vai virar uma imersão igual a tua, para falar de educação financeira, com alguns intuitos. Formar as pessoas, que a gente quer que venha participar do nosso Instituto Educacional, para quem quer trabalhar com isso, né, no final, e ao mesmo tempo também pessoas que queiram saber de temas mais específicos. Então, por exemplo, quem são as pessoas que querem saber um pouco mais de investimento no exterior? Quem quer saber um pouco mais sobre o processo de sucessão patrimonial aqui no Brasil? A gente vai criar esses conteúdos e todos esses conteúdos têm a ver com empreender, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com o que você passou na tua vida inteira. Uhum. Então o Rodrigo ele faz parte do nosso projeto educacional Vestica aqui. Já vou marcar também. Não tenho nem como agradecer, né? Esse gigante aqui está com a gente, Que isso. dar essa moral, ensinar pra gente, falar da tua vida, como você falou pra nós. Prazer, é um prazer. Eu gosto muito e falo muito também, né. É bom, hein? Tirando o déficit que a gente começa no assunto, depois volta no início, né. Mas é isso, cara. Parabéns primeiro pelo ser humano que você acha que a gente se conheceu ali no Tatuapé, pra gente foi um choque. Porque, pô, você cria uma distância ali entre o cara que você vê na televisão e o cara que você encontra pessoalmente. E o Kleber te levou lá, eu falei pra ele. Você saiu de lá e eu falei, Kleber, cara, que cara fantástico, velho. Claro. Eu falei, cara, é por isso que eu te levei aí, porque você também vocês são caras legais e vocês tinham que se conectar. Então, cara, agradecer primeiro aquele convite lá atrás que você fez, que responsabilizou tudo que tá acontecendo hoje. Deus, cara, é tudo Deus. Ter foi usado como instrumento, tomara que a gente seja usado Faça aí. pra multiplicar pra outras pessoas, cara. É isso. Você falou de projeto social, a gente está envolvido que é o principal do Sim. Dom Bosco, e provavelmente algumas pessoas pediram para a gente o seguinte: olha, tem um projeto social aqui que a gente forma, por exemplo, pessoas em orfanato, meninos que não tiveram família. Vocês fazem um cursinho de finanças aí, um cursinho de educação financeira para isso? Foi com muito prazer. E não vai ser só isso, não. A gente vai preparar, além de cursos de educação financeira de graça para essas instituições, de graça sim, né? Com todo o nosso esforço, a gente também quer envolver os parceiros nisso. Porque no final, que você falou, deixa transbordar e vamos passar pelo menos o que a gente tem de informação. É de graça, é só ensinar, é só falar como é que a gente vai fazer para mudar a vida de um jovem através de educação financeira, de direito, através de um bom uso essa IA aqui para você melhorar a tua vida. Então, logo, logo, estamos nesses projetos juntos. É uma meta de vida minha e da minha esposa. A gente tem um acordo, e a gente já conversou sobre isso. A nossa meta de vida é ter um orfanato, a gente bancar um orfanato Que pra maravilhoso. pessoas. Legal. Então, assim, a gente já consegui, assim, já tem um terreno, já tem um espaço, agora estamos o tempo é um pouco curto, mas vai acontecer de juntar parceiros e Envolve a gente. construir um prédio legal, que eu quero unir também, um orfanato um orfanato ligado, no mesmo terreno, com um recinto de descanso de animais, assim. Animais resgatados de rua, de maus Tá, tratos, tudo também mais. adoro. E a ideia é ter um orfanato do qual as crianças se integrem com cuidar dos animais abandonados também, para ter essa relação afetiva com os animais e vice-versa, e proporcionar aulas de todos os aspectos. Então, Maravilhoso. calma, vocês com certeza. Aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo. pode Na verdade,
50 minutos de São Paulo. São Paulo, grande São É Paulo. grande São Paulo. Pode contar com a gente. É 2 coisas que eu adoro, bife e criança. Eu mostrei pra tua esposa, Então, o cachorrinho lá de casa. obrigado pela parceria, tamo junto. Obrigadão, até a Abração, próxima. obrigado. Obrigado. Valeu.